quando acontece, ou nós morremos, ou nós defendemos a vida da sociedade, 95% acertamos. Erramos, como todo mundo erra. Aí vem os especialistas, entre aspas, né? Especialista, aqui tem um que diz que é especialista no Senasp, quem trabalhou no Senasp, eu nunca vi lá, que eu trabalho lá. E eu digo o Senasp para te contar uma história verídica, para ver de encontro o que acontece no mau policiamento e o policial mal preparado. Eu conheci muito, e fui muito amigo dele, o doutor Luiz Fernando Correia, delegado federal, ex-secretário nacional de Segurança Pública, o Senasp, ex-diretor-geral da Polícia Federal e hoje coordenador de segurança das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Estivemos em Brasília há uns 10 anos atrás, na qual ele estava dando um curso sobre esse mesmo caso que nós estamos tratando aqui hoje, já falando nesse tema, e foi convidado a fazer uma palestra aqui em São Paulo. Nesta idas e vindas do hotel ao lugar que ele estava dando a palestra, foram 3 dias, ele teve o documento perdido dos táxis. Ele falou, vou dirigir uma delegacia. Foi uma delegacia, tinha uma senhora, ele disse, segundo ele, a senhora lendo Caras, a revista Caras, chega a ser vazia, ele chegou e disse, bom dia, a pessoa não respondeu. Ele repetiu, bom dia. Diz ela, eu falo, eu ouço com os ouvidos, não são com os olhos. O que você quer? Falei, eu queria fazer um boletim de ocorrência. Você quer? Eu queria fazer um... Você queria ou você quer? Não, eu quero fazer. Do quê? É que eu pedi meus documentos. Aonde? Sem olhar para ele. Falou, se eu soubesse onde, eu não teria vindo aqui, né? Ele pensou. Olha, se for talvez um táxi. Ah, então você espera uns 2 dias, que talvez eles devolvam o senhor, senão o senhor volta aqui. Ele vira as costas, quando ele vai embora, falou, ô, cidadão, por favor, de onde o senhor é, hein? Aí ele falou, e agora que ferrou. Se ela não gostar de gaúcho, eu estou ferrado. Eu sou do Rio Grande do Sul. Ô, gaúcho, tchê, senta aqui, vou quebrar teu galho. Pouca coisa mudou de 10, 12 anos para cá. E até hoje as discussões merecem ser aprofundadas, sim, para melhorarmos a nossa imagem perante a sociedade e resgatarmos um pouco da nossa dignidade. Coronel Rod, são 120 mil inquéritos policiais. Conversei com o escrivão ontem, está aqui, o Walter Honorato, que é escrivão, pode me desmentir. Tem escrivão com 480 inquéritos. E não são 8% de quadro, esclarecimentos, não. 2%. Dito pelo secretário, na época, doutor Grelha. 2%. E sabe por que não se fazemos mais? Porque nos usam para tudo menos investigar. O Elísio faz BO, o Elísio planilha, o Roberto leva inquérito para o fórum, BO é número, estatística é mentirosa. Eu dei várias entrevistas para os jornais, não deixam ir, porque não interessa ao governo dizer a verdade. É mentira. Ah, caiu o homicídio. Aonde? Em Bagdá? E nós, policiais, pagamos o pato. 93% da população não acredita em nós. Só vai em delegacia se tiver que fazer um boletim de ocorrência, porque teve o carro roubado. Ontem um colega ligou que estava 3 horas no 91 DP no Ceasa, não estava atendido, se eu podia ajudá-lo. Ah, não tem escrivão. 91, Ceasa. Alguma coisa está errada. Quantas vezes, eu pergunto a Vossa Excelência, houve um plano sério de governo de segurança pública para esse país?
quando tentaram mudar esse esquema velho, ultrapassado, nós, policiais civis, queremos dar uma demonstração do que fazemos. Está aqui o Vilela, o Manuel. A gente, em nossa época, sem ter delegacias especializadas e tantas coisas por aí, porque se o senhor precisar de uma coisa hoje em Itaquera, sexta-feira à noite, de um senhor idoso que foi agredido, vai em delegacia, fala, vai segunda-feira lá no metrô, porque aqui eu não posso atender. Isso é polícia. E nós, policiais civis, que temos um nível universitário, que fomos rebentados pelo governo na época, até hoje não recebemos um nível superior. Recebemos menos que nível médio. Uma reestruturação de carreiras que queremos fazer há mais de 20 anos, nunca sai. Esse secretário que está aí criou um grupo de trabalho para fazer estudos sobre reestruturação. Mandei uma carta a ele, não o conheço, para que, e nem me faz conta, nem me faz falta. Perguntei a ele, no ofício, que são as mesmas pessoas do o Grelha fez, que nos convocasse as entidades, que convocasse nós, operacionais, para discutirmos junto com essas pessoas que iam discutir sobre essa reestruturação, marcasse o dia e a hora, porque nós sabemos o que dizer. E, em tempo, o que deu a comissão criada pelo seu antecessor em outubro de 2014, o senhor está criando uma agora em 2015, faz 4 meses, até agora nenhuma resposta obtivemos. Não interessa a eles uma polícia boa, não interessa a eles, interessa o quanto pior, melhor. Sou bem claro, Excelência, sou favorável, sim, e a discussão aqui é aberta para todos, todos têm direito a opinar, de que as coisas não andam certo. Quem sofre, nós, a sociedade, a polícia está desmotivada, despreparada, desmantelada, e quando eu subi para falar com o governador, com o dedo sim, mas com educação, e solicitei, pedi que nos atendesse, que nos recebesse lá em Bauru, todos se calaram. A única que teve coragem de entrar, invadir e me comentar foi minha esposa. Todos se calaram, cheios de delegados. Se comprometeu a nos ouvir. E lá pegou o avião e veio embora. Quando ele foi embora, todos os delegados se juntaram. Parabéns, eu queria um presidente assim. Ah, que legal, né? E por que não fazem? Por que não nos arduram? Por que não dão apoio aos aposentados? E quando aposentam não somos nada. Não somos nada para o governo. E se fizer, inventa bônus. Bônus é para celular. Inventa, paga-se, parece que nós estamos, sabe aonde? Parece que nós estamos no faroeste. 50 mil para quem dizer onde está o marginal que matou fulano. E a polícia faz o quê? Os investigadores fazem o quê? Pagar 50 mil para cada delação? Viramos faroeste? Por que não dá esse dinheiro para nós, no nosso salário? Operação delegada, para o coitado do soldado trabalhar na rua, depois sai de lá, vai para o serviço com a mesma farda. Que condição ele tem de trabalhar? Agora oficializa-se o bico, mas se eu faço o bico fora, a corredoria me pega. Tenho saudade, gente, e falo aqui, falo e repito, e o sindicato foi banido às vezes por acreditar num secretário que chama-se Ferreira Pinto, que foi um excelente secretário da Segurança Pública. Não foi bom porque os delegados que não foi bom. Porque não é bom para eles, pode ter certeza que é bom para o resto. E ele disse para nós isto, que o governo não tinha interesse, que a segurança pública tivesse condições de mudar. Não interessa mesmo. E ele, quando eu falei, ele disse que saiu, que o governo não teve coragem de chamá-lo, tirou para o telefone. E para vocês verem a força que o sindicato tinha, Excelência, não vou dizer o nome de quem, mas o delegado-geral e o adjunto dele na época
me chamou no gabinete, dando um projeto, segundo o delegado-geral na época, bom para nós. Mas eu já tinha o projeto que o doutor Ferrapinto tinha me mandado, porque a gente sabe ser honesto com as pessoas e correto. Eu disse a ele, é bom para nós quem? Nós, vocês, ou nós, policiais civis? Não, porque ele tirou a corrigida. Tem que tirar mesmo. A corregedoria tem que ser independente. Porque em 34 anos de polícia, eu não vi delegado ir para a cadeia. Aí era carcereiro, investigador e escrivão. E com a criação da corregedoria no gabinete do secretário, isso mudou. Então tem muita coisa, gente, que tem que falar. Vocês têm que saber. A sociedade tem que tomar conhecimento. Vamos ouvir aqui todas as propostas que vão vir. Favorável, contrário. E dizer, por fim, que recebi do doutor Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos, procurador da República, e o presidente da associação, doutor Robalinho, parabenizando a OAB e ao CIPESP e aos debatedores pela coragem de mudar esse país. E tenho certeza, gente, é daqui que vai nascer, dessa casa de lei, a mudança da segurança no país pela primeira vez nesse Brasil. Muito obrigado. Presidente Rebouças, eu só posso falar para o senhor uma única palavra. Muito obrigado. Bom, passo a palavra ao doutor Fernando Capano, para que possa fazer as suas considerações. Eu vou pedir uma licencinha que eu preciso me ausentar um minuto da mesa, mas, doutor Fernando, fique à vontade para que o senhor possa iluminar o final do debate do primeiro painel, porque eu estou ávido para ouvir o coronel Flamarion Ruiz. Reunindo todas essas experiências, tutelando juridicamente os interesses de policiais federais, civis, militares aí no dia a dia, eu tenho comigo que o Dr. Roth tem absoluta razão, Dr. Rebouças também, no sentido de que é preciso haver uma mudança. Isso é fato. Mas eu confesso aos senhores, e mais uma vez, apenas e não somente fazer uma ponderação muito rápida, eu confesso aos senhores que eu tenho um pouco de medo dessa crença de que a mudança de lógica legal, de lógica jurídica, traz necessariamente a solução dos nossos problemas. Nosso querido Dr. Roth trouxe o senador italiano Norberto Bobbio, realmente um excelente pensador, é fato, e eu me arrisco, por exemplo, a citar um sujeito, um filósofo moderno, alemão, chamado Gadamer. Gadamer vem falando, entre outras ponderações, que talvez o problema, os nossos problemas, não estejam necessariamente na lei. Vejamos o exemplo do nosso querido Brasil varonil. Nós temos duríssimas leis contra o racismo. Duríssimas. E nem por isso nós deixamos de ser racistas. A lei está aí. Mas nem por isso nós deixamos de ser racistas. Por um simples fato. E aí vem Gadamer. Fantástico. Gadamer diz, o problema não está na lei. O problema está na nossa visão de mundo. O problema está no nosso pré-conceito. Enquanto nós não mudarmos a nossa visão de mundo, por exemplo, no que diz respeito à questão do racismo, nós não interessa qualquer que seja a lei. Enquanto nós mudarmos a nossa pré-compreensão de mundo, nada vai mudar, por exemplo, em relação ao racismo. Nessa linha de raciocínio, me arrisco a dizer que talvez na segurança pública nós tenhamos a mesma questão. Acho interessante, sinceramente falando, a mudança de lógica constitucional. Acho interessantíssimo discutir a adoção do ciclo completo, isso é fundamental. Mas veja só, o problema todo não é, do meu ponto de vista, pelo menos o problema principal, não é a lei. Não é a mudança da lógica constitucional lá no bojo do nosso artigo 144 da Constituição. E dali para baixo. O problema talvez esteja, do meu ponto de vista, com toda humildade, na questão da construção, do modo como a gente entende a segurança pública. Nós temos aí uma questão que é premente,
que é preocupante, que é o problema da baixa elucidação de crimes. Fato, temos aí 8% ou 2% que seja, um índice efetivamente baixíssimo. A questão é, será que a mudança de lógica constitucional, será que a mudança de lógica legislativa, por exemplo, adotando o ciclo completo, entre outras mudanças, vai necessariamente resolver esse problema? Essa é a pergunta que eu gosto de fazer quando a gente debate questões envolvendo a segurança pública. Nós temos esse problema, baixa elucidação. Qual é a solução para esse problema? Será, usando aí a ferramenta da estatística, que, embora uma ciência exata, pode ser aplicada para sociologia, por exemplo, será que, se eu eventualmente adotar o ciclo completo, isso significa necessariamente que, a partir de então, eu terei uma altíssima elucidação de crimes? Isso, sinceramente, meu querido Coronel Flammarion, isso me preocupa. Será que isso é efetivamente verdade? Talvez sim, talvez não. A questão aqui que me incomoda, e aí utilizando as palavras do próprio presidente Rebouças, é que, do meu ponto de vista, o problema ele é um pouco mais complexo do que a gente imagina. O problema, do meu ponto de vista, é a questão do baixíssimo investimento no material humano, no homem policial, na mulher policial. Isso vale para a Polícia Militar, isso vale para a Polícia Civil e para as demais polícias também. Eu estive conversando, alguns anos atrás, com o presidente Almeida, que é o presidente do Sindicato dos Agentes Escrivães da Polícia Federal. E ele me dizia algo fantástico, algo interessante que eu levo para mim durante todos esses anos litigando na segurança pública. Ele dizia: Fernando, eu sou agente de Polícia Federal há quase 30 anos, e até 1999 e 2000, um agente da Polícia Federal ganhava o que ganha hoje um motorista de transporte de valores, algo em torno aí de R$ 2.000, R$ 2.500. E nós tínhamos aí uma altíssima saída de policiais concursados e tudo mais para outras carreiras, em razão desse baixíssimo salário, desse baixíssimo desse vencimento que nós ganhávamos e tudo mais. Hoje, 10 anos depois, isso foi em 2009, ele dizia, com todos os problemas que a Polícia Federal tem, hoje, um agente da Polícia Federal, hoje 2009, tá? Então, foi uma discussão 10 anos depois da questão. Ele falava, hoje, Fernando, bem ou mal, um agente da Polícia Federal ganha, em média, R$ 12.000. Ou seja, com um simples investimento no material humano, sem qualquer tipo de mudança de lógica legal ou de lógica constitucional, com um simples investimento no material humano, chamado policial federal, nós tivemos necessariamente um aumento elevadíssimo do prestígio da própria Polícia Federal. Eu faço uma brincadeira em sala de aula, na minha disciplina de Direito Constitucional, e eu digo assim para os meus alunos: senhores, se eu entrar aqui e falar, eu sou um investigador da Polícia Civil, qual vai ser a reação dos senhores? Em uníssono, coitado. E se eu falar, por um acaso, aos senhores que eu sou um cabo da gloriosa milícia bandeirante, da gloriosa tropa de Tobias, o que os senhores acham? Ah, meu Deus do céu, coxinha, né? Meu Deus do céu, né? Vai pedir, para quem conhece, né? Pelo amor de Deus, quem sou eu para falar isso? Vai cavar o seu QSA na padaria, né, Coronel Flammarion? Pelo amor de Deus. E se de outro lado, senhores alunos, eu falar que eu sou policial federal, também em uníssono? Ô, professor, meu Deus do céu, puxa, que legal, hein? Nossa Senhora. Senhores, a percepção que o povo tem da Polícia Federal hoje em dia, como bem falou o nosso querido professor Roth, é de um prestígio elevadíssimo. E a mim me parece que a solução começa daí. Se nós não atacarmos, de fato, o problema do baixíssimo investimento que nós temos, inclusive do ponto de vista salarial, dos policiais civis e dos policiais militares aqui do Estado de São Paulo, e falo do Estado de São Paulo porque é o estado que eu mais conheço, modéstia à parte, embora a mim me parece que a experiência dos outros estados também não é muito diferente. Mas, enquanto a gente não resolver esse problema, nós podemos adotar o ciclo completo, nós devemos adotar o ciclo completo, mas a baixa elucidação dos crimes, a mim me parece, continuará intocada. Ontem
fui procurado por um investigador de Itu, através, inclusive, do sindicato. Nem falei isso para o senhor, presidente. E ele dizia: doutor, eu estou trabalhando como um escravo. Eu faço tudo na delegacia, menos investigar, diga-se de passagem. E nós temos uma legislação que é clara no Estado de São Paulo e que se aplica aos profissionais da segurança pública, no sentido de que o servidor público não pode trabalhar mais do que 12 horas, o que, no âmbito da segurança pública, é risível, trabalha muito mais do que isso. E ele falou: o que eu faço? Eu, sinceramente, até utilizando desses mecanismos que nós temos à disposição no nosso Estado Democrático de Direito, eu falei: olha, se pudesse contar com o apoio do senhor, eu pediria a instauração de um inquérito civil no âmbito do Ministério Público Federal. Nós temos lá no Ministério Público Federal uma área que tutela relações de trabalho, no Ministério Público do Trabalho, aliás, relações de trabalho de funcionários públicos, e pedia, via instauração de inquérito civil, uma providência em relação ao governo do Estado de São Paulo. Porque, na maior parte das vezes, e posso falar de antemão, graças a Deus, né, sem qualquer confete, o Dr. Hurt, ele é diferente, mas, na maior parte das vezes, os magistrados acolhem as alegações da Fazenda Pública, acolhem as alegações do governo do Estado de São Paulo, no sentido de que o policial ganhe o RETP, o famoso RETP, razão pela qual ele tem que trabalhar realmente como um escravo e ainda fazer tudo, porque, de fato, não há, e aí sim me preocupa a falta de solução legal, me preocupa a falta de uma lei orgânica que, de fato, regule o feixe de atribuições de um investigador, de um escrivão e de um policial militar, porque hoje faz-se tudo, não se pode falar de desvio de função, é palavra proibida, quer seja no âmbito do Poder Executivo, quer seja no âmbito do Poder Judiciário. E volto a insistir, senhores, a mim me parece que talvez nós precisamos atacar, de fato, o problema fundamental, afora a questão do ciclo completo, que a mim me parece que nós temos um relativo consenso no sentido da necessidade de implementá-lo, sim. Mas, se nós não atacarmos, de fato, este problema, que é o baixíssimo investimento, o baixíssimo prestígio de que goza o policial na nossa sociedade, talvez nós não saiamos do lugar. Eu tive a infelicidade ou a felicidade, depende do ponto de vista, de